Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar a leitura na página 84, um dia depois. Lembrando que os nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, sempre pelo mesmo link. Às 20h20 a sala já está aberta. Para quem quiser participar ao vivo, através do perfil do Instagram Leituras Sistêmicas, consegue as informações para acesso ao link. Bom? E antes, eu gostaria da gente retomar a leitura, eu gostaria de dar alguns recadinhos. Então, o primeiro é sobre o congresso que vai ter no final de agosto, 29 e 30 de agosto, do IBCF, em São Paulo. Então, ele vai ter presencial e também online. Nesse congresso, a gente vai ter, além do professor Renato Bertatti, a Elza Carvalho, a gente vai ter o Rossando Klinge, Andrei Moreira, Daniela Migliari, a Isabela Diniz, Dr. José Miguel, que era o antigo diretor da ABC Sistema, a doutora Vânia Meira, o Marcos Castros e o Weber Vilas Boas. Eu acho que é o Weber ou o Weber. E é isso, gente, é uma oportunidade de a gente estar aprendendo mais, né, compartilhando, e do mesma forma que esse grupo aqui, a gente está sempre reforçando a importância desse estudo continuado, né? E um outro recadinho é que no dia 19 de agosto nós vamos ter um encontro especial de comemoração do nono aniversário deste grupo. Em 26 de julho, esse grupo completou 9 anos. E uma forma da gente agradecer e honrar todos que vieram antes, né, que idealizaram esse grupo, nós convidamos o Renato Bertatti, o Hamilton, a Alice Satin, a Larissa, que foram os que iniciaram esse movimento, o Marcos Castro também, Oswaldo Santucci, Matheus Santos, que são pessoas que participaram do grupo, como a Manuela, gente, não vamos esquecer da Manuela, a Manuela também estará conosco. Então, são pessoas que estiveram com a gente como host ou como orientadores. Então, é isso. E aí, nós vamos fazer a divulgação oficial no Instagram, né, do Leitura Sistêmica, vamos compartilhar. Então, anote na agenda aí, dia 19 de agosto, mesmo horário, mesmo link, nós estaremos com um encontro especial de comemoração dos 9 anos. E é isso. Renê, eu já passo a palavra para você. Eu esqueci de dizer que hoje nós temos como leitura a Herê, e nós estamos com a orientação do René Schubert. Eu passo a palavra para o Renê, pedi até para ele falar um pouquinho do congresso que teve em Curitiba, que ele participou, e aí depois a gente retoma a leitura. Obrigada. Muito obrigado, Helena. Então, estou voltando aí de Curitiba, né? Estive sexta, sábado, domingo lá no primeiro congresso de educação socioemocional sistêmica, né? Organizada aí pela Elza Carvalho e a Sani Rios. E nós tivemos diversos expoentes, entre outros Mariane Frank, né? Que estava online, né, presente no congresso. O Inácio Junqueira também esteve presente no congresso, então, inclusive, durante o congresso, a gente também estava falando desse próximo congresso, dia 29 e 30 de agosto, né, porque os temas se encontram. Tá certo que esse congresso foi mais voltado para a questão da educação e pedagogia sistêmica. Então, o público eram principalmente educadores e alguns terapeutas presentes, né, debatendo os rumos da educação, as dificuldades dos educadores e como possibilitar uma regulação emocional frente a uma sociedade hiperconectada, frente a uma sociedade em guerra, a uma sociedade com várias questões socioeconômico-políticas importantes, né? E nesse sentido, a Mariane Frank trouxe também exemplos muito pontuais, né, da Alemanha, da forma como se vê a educação na Alemanha, e
Na minha opinião, ela deu uma aula aí sobre as ordens da ajuda, trazendo muito a questão de que o professor lá está para educar, não para julgar os pais, não para tentar consertar o aluno, não para tornar o aluno melhor, mas para deixar claro, olha, eu estou aqui e eu tenho ferramentas. Se você quiser, eu posso disponibilizar essas ferramentas para você, né? E aí ela falou uma coisa que me marcou, eu vou reproduzir essa frase para vocês, né? E já que o Congresso focava bastante na questão do pensamento sistêmico, ela falou, né? Systemische Wahrnehmung geht nur durch Körper und spirituelle Weise. Ou seja, a percepção sistêmica só se dá através do corpo e espírito. Ou seja, ela é anterior ao mental, né? E o Hellinger muitas vezes nos dizia, né? Não fica tão preso aqui no mental, né? Então a gente captura muitas coisas do sistêmico através de corpo e espírito. Espírito no sentido espiritual, né? E o Hellinger falava, né, dos movimentos do espírito. A gente não pode esquecer que isso é um contexto, um conceito, né, filosófico na Alemanha, né? Então não é uma religião, mas sim um conceito, né, que entre outros Hegel e Heidegger utilizam bastante, que eram também dois filósofos que Bert Hellinger às vezes se referia, né? Muitas vezes a gente percebe coisas na constelação e a gente fica com aquela questão, será que é isso? E o Hellinger nos dizia o quê? Respira fundo e aguarda, né? Deixa que o próprio campo confirme, né? Então, muitas vezes você vai deixar esse campo dar um giro, e tal, e Marianne Frank aponta da mesma forma, né? Do professor como uma pessoa paciente, tolerante, que aguarda algo que vem do campo, e ela, para ela é bem claro, né? Que a criança traz o pai e a mãe, traz a família, traz a comunidade para dentro de sala de aula, né? E aí a gente também teve palestra com Ellen Vieira, Bianca Pisato, Elsa e Sani o tempo todo, né? Fazendo exercícios de autorregulação. Quer dizer, foi um congresso onde se falou muito de teoria e muito de corpo, né? Das técnicas que podem se usar no dia a dia com os alunos para aterrar, para entrar em contato com o corpo, respirar, permanecer na presença, né? Então, deste congresso, nós seguimos agora em frente para o congresso do IBCF, e apenas ainda fazendo um parênteses, né, Helena? Até conversei sobre isso com a colega que está aqui, com a Valéria. A gente teve um encontro semana passada, unindo as três associações, né, o IBCF, a ABC e o SEX, para falar da questão do SUS, ou seja, a constelação familiar dentro do SUS. E abordamos, entre outros, a questão das pesquisas, do código e os parâmetros éticos dentro da constelação familiar, né, o mapa de evidências, e exatamente porque a constelação familiar, dentro desse sistema único de saúde, é uma questão de direitos, né, porque ela oferece um outro olhar, um olhar alternativo, uma ampliação de olhar para aquelas famílias que buscam, né? E, logicamente, a gente não quer que a constelação substitua nenhuma terapêutica. A gente quer que ela integre as que estão lá, né? Então, ela pode ser mais uma PIX, né? Mais uma abordagem alternativa para o Sistema Único de Saúde, né? Então, se vocês procurarem, a Adilena também postou isso lá no grupo, né? Então, tem um vídeo, tem um debate entre as associações, alguns convidados. É uma temática que provavelmente vai ser retomada também no IBCF, né? Porque nós estamos olhando muito para essa questão, né? A inserção da constelação familiar
familiar nos vários âmbitos, na escola, saúde, mediação, direito sistêmico, filosofia, comunicação e assim por diante. Então eu abro agora, né? A Helena já falou que teria uma dúvida, né? Além da Helena, quem tiver dúvidas que ficaram, né? Dos últimos encontros, estou eu aqui. A Cleusa está sempre presente, né? Então qualquer coisa, né? Hoje estamos os dois aqui. Vocês podem direcionar a questão ou para um ou para outro. Fiquem à vontade. Renê, é que vocês propuseram, né, da gente reler, né? Uhum. E aí eu fui reler. Na anterior, né, que a gente participou com a Cleusa, mexeu bastante comigo, porque ali envolveu muito pai, né? E aí, assim, ó, uma coisa que eu destaquei deixa eu até ver a página aqui, na página 65, é quando ele fala que nessa constelação os filhos barram o caminho para que a mãe não se vá. Uhum. E essa é uma tarefa difícil para os filhos, né? Uhum. Uhum. Eu até respiro fundo, porque assim, é difícil. Eu deixo você partir, para mim até ainda pega bastante, sabe? Uhum. Uhum. É a gente ter que se colocar no nosso lugar de filho, né? E dizer sim para o destino, né? Dos pais ou de quem quer que seja, né? Principalmente dos pais. Então isso para mim assim foi bem tocante e ainda toca muito fundo. Então assim, isso é só um compartilhar que eu estou trazendo, né? Que foi o que pegou bastante. E aí, o que me chamou a atenção também nessa parte é quando, como ele fala que os filhos, né, se põem na frente, e aqui nessa ele colocou, né, os 4 filhos, né, e aí me veio a questão da ordem dos irmãos, né, Uhum. o quanto isso é importante, né, na nossa vida, o quanto isso afeta, né, a nossa vida. E aí, por que que eu estou trazendo? Eu nem sei por que que isso veio, tá? Mas, assim, no meu caso, por exemplo, conscientemente, eu sei que eu sou a terceira, né? Antes de mim teve um aborto, e minha mãe fala disso, né? Mas em alguns exercícios, inclusive que eu fiz com a Janaína na pós lá, era bem complicado, assim, eu não achava o meu lugar. Então, ela separou em filhos, né, em 3 lá, porque tem aquela questão do trio. Eu estou só trazendo esse assunto porque tem aquele livro dos irmãos, e aí, para você falar um pouco mais disso, né? Então, ela separou em 3 grupos, tipo assim, o filho mais velho, do meio, o mais novo, né? E aí, se tem lá o quarto, o quinto, sexto, também volta, né? O mais velho. E eu olhava aquilo, eu não me encaixava, eu não me sentia no lugar que eu tinha que estar, né? Uhum. E depois eu fiz também um exercício com o Sami. E tem no livro da Sophie, que agora eu não vou lembrar se é o da querida mamãe ou se é do. Depois eu posto lá, né? Que ela propõe que a gente faça esse exercício também, né? Internamente desse lugar. Certo? E nesse momento eu consegui, eu precisei fazer esse exercício mais de uma vez, né? E aí eu consegui achar o meu lugar. Eu fui para a quinta, Uhum. né? E aí, por que que eu trago essa questão? O meu pai, por exemplo, eles eram muitos filhos, né? E eu também sei que tinha alguns que não nasceram, no meio ali também tinha um segredo. E durante esse tempo, né, que meu pai estava doente, eu comecei a perceber essa lealdade, porque tanto meu pai, meus tios foram vários que tiveram câncer, né? Então eu fiquei refletindo assim, né? Quem que ele segue, né? Eles eram em 10, 11, praticamente 8, né? Então aí queria que você falasse um pouquinho disso, assim, o quão é importante, né, a gente ter essa consciência, porque
às vezes tem o sintoma de falar assim, eu sinto que falta alguém, né? E a gente tem os estudos também que falam de muita gravidez que é gemelar e as pessoas não sabem, né? Sim. E eu nunca olhei isso assim, eu só fiz esse exercício e eu nunca olhei isso no campo, né? Porque normalmente a gente tem aquela história para a gente também não ser curiosa, né? Eu vou fazer constelação por curiosidade, mas isso também já veio clientes, né? E pessoas conhecidas querendo saber se, eu posso olhar para o meu nascimento, né? Uhum. E como isso eu vejo que ainda mexe muito comigo, eu ainda acho que falta, sabe? Sim. Mais, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Sim. Primeiro, falando de uma referência que você traz aqui para as pessoas, a referência do livro de Karl König, chamado Irmãos e Irmãs, da editora Antroposófica. Nesse livro, Karl König faz um esquema, mais ou menos assim, dá para ver? Aqui dá para ver, né? Onde ele fala do primogênito, segundogênito, terceirogênito, e ele fala como esse primeiro, segundo, terceiro lugar influencia na nossa personalidade. Como o primogênito, ele tem uma missão, o segundogênito tem outra e o terceiro outra. E aí ele fala que se cria uma escala depois, onde o quarto, o quinto e o sexto repetem aquele que vem lá em cima do primeiro, segundo e terceiro. E, logicamente, existem dinâmicas que também se referem aos filhos únicos e ao caçula, né? É um livro curto e é muito interessante como se percebe que cada filho ele segue algo, né? E a Helena colocou uma questão. Às vezes, quando você é o oitavo, nono filho, às vezes você não está seguindo o seu pai e sua mãe. Você está seguindo o seu quarto, quinto irmão, né? Porque eles já são bem mais velhos e às vezes eles até estão no lugar daqueles que estão cuidando, principalmente quando a gente está falando de repente de uma fazenda ou de uma família de muitos filhos, né? E aí a Helena, só para complicar a nossa vida, brincadeira, não é a Helena que está complicando, mas são os últimos achados clínicos, existe a questão gemelar também. Isso é posterior a Karl König. Quer dizer, quando Karl König escreveu esse livro, não tinha a teoria do gêmeo evanescente de Peter Burkin, nem o método de constelação gemelar da Frene, né? Então, eu acredito que eu nem vou entrar muito nessa seara, Helena, porque assim, eu vou falar que ela é pantanosa, não por causa das pessoas que olham para isso, mas assim, a gente ainda precisa aprofundar mais, pesquisar mais. Né? Estão saindo livros, tanto dessa consteladora italiana, Frene, do Peter Burkin, falando como, desde que surgiu a neuroimagem, não, desculpa, a ultrassom, como a gente percebeu que esse fenômeno, né, do gêmeo evanescente ou gêmeo solitário, na verdade não é raro, né? Ele acontece numa proporção grande. Só que eu vou complicar por outro lado, Helena. Às vezes a gente não está identificado com a nossa linha de irmão e irmã. A gente está identificado por lealdade à linha de nossos pais. Porque talvez para o nosso pai ou para a nossa mãe tenha acontecido uma história difícil. Por isso que o Hellinger muitas vezes fazia essa pergunta: existe na sua história familiar, de seu pai, de sua mãe, algum fato que te marcou? Alguma perda que marcou a vida dos seus pais e que possa marcar a sua vida? Muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, a pessoa fala: meu pai sempre falava, né, que teve um tio meu que morreu muito cedo. Às vezes, um acidente de trabalho, às vezes, uma doença, às vezes, um suicídio, né? Mas quando essa informação está no campo, muitas vezes a gente sabe que isso está já afetando a pessoa, né? Porque aí a gente está falando, talvez, de um sentimento de luto, no caso não elaborado,
algo que tem a ver com melancolia, algo que tem a ver com raiva, algo que não foi elaborado. E que isso, estando presente no corpo do pai, se espelha no corpo do filho e da filha, né? Aí a Helena vai falar: nossa, que complicado. Lembra que algum tempo atrás a gente leu num livro, se eu não me engano, foi A Simetria Oculta do Amor. Depois a gente voltou a ler sobre isso no 100 Centimos Leveza, com o professor Renato Bertatti, a questão de quem pertence à família, né? Então não é só o papai, a mamãe, vovô e vovó e irmão. São também aqueles que não puderam vir, aqueles que foram esquecidos e abortados, os natimortos, tanto da minha geração quanto dos meus pais. Ou seja, também tios que tenham sido esquecidos, abortados, mortos. E aí, quem pertence também à família? Ah, os antigos parceiros afetivos de meus pais. Se eles tiveram uma grande relevância ou perdas que os marcassem, né? Assim como os parceiros anteriores de meus avós. Aí você joga o livro para cima, né? Você fala, gente, como é que eu vou fazer uma pesquisa dessa? Não é para você fazer essa pesquisa, né? Que foi o que a Helena deixou bem claro. Não se trata aqui de uma pesquisa. Se trata que muitas vezes algo me toca, como por exemplo isso, que a Helena se sentiu tocada por esse relato. E às vezes é isso que vai nos movimentar numa meditação, numa prática sistêmica, talvez até numa constelação. E aí, às vezes, aparece lá. E quando aparece, às vezes o facilitador fala uma frase, faz um gesto que na alma da Helena, naquele momento, ela sente que algo foi visto, algo foi sentido, algo foi reconhecido, e ela fala: nossa, cessou esse mal-estar, cessou esse incômodo, mas muitas vezes a gente não sabe onde foi, né? Tanto que o Hellinger ele fazia essa colocação. Eu lembro que o Peter Spelter fazia essa colocação e o Stefan faz essa colocação. Pode ser que seja na sua geração ou em outra. Ah, mas esse é o representante da minha mãe. Pode ser que seja sua mãe. Como pode ser que na constelação a sua mãe seja a sua avó e você seja a sua mãe? E aí a gente entra na questão das lealdades invisíveis. Não se trata aqui de precisão do lugar, mas desse lugar ser representado. E de que algo venha à luz a partir desse lugar representado. Às vezes uma postura, um gesto, uma fala. Então, muitas vezes acontece, eu sei que isso já aconteceu com você, Helena, talvez com outros colegas, comigo com certeza, da gente assistir uma constelação, a gente sente que mexeu, só que a gente não faz ideia de quem, como e quando. Mexeu. Né? Às vezes o facilitador até fala: olha, é tal geração. Ah, pô, legal, né? Mas é aquela coisa, eu não tenho como saber, eu não tenho como rastrear, mas eu percebo em meu corpo que algo está diferente, que algo se mobilizou. Então, sim, a declaração da nossa colega, né, é muito pontual. O nosso lugar de chegada é muito importante. Eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro, eu sou o quarto. Isso é muito importante para mim, na minha perspectiva individual, é importante eu saber esse lugar. E às vezes, sem querer, conversando com o papai e com a mamãe, eu descubro que sim, desse casal, eu sou o primeiro. Mas meu pai fala: não, mas eu tive uma criança anteriormente que, infelizmente, não sobreviveu. Ou seja, por parte de meu pai, eu sou o segundo. Por parte de minha mãe, eu sou o primeiro. O que tem mais força aí, Renê?
no sentido de hierarquia, de ordem, a mamãe. Né? Eu sou o primeiro da mamãe ou eu sou o segundo da mamãe? Isso tem muita força. Só que aí eu não vou sublinhar isso, porque cada caso é um caso. E aí a gente tem que levantar o contexto da família, a cultura da família, né? Vai falar para uma família, por exemplo, árabe, né, que o primeiro filho perdido era um varão, mas a segunda filha que sobreviveu era a menina. Ah, então tudo bem, a menina sobreviveu. Não, tem peso. Tem peso porque, dependendo da cultura, masculino e feminino tem lugares diferentes. E agora eu não vou entrar em certo e errado, né? Mas essa questão cultural, ela influencia no contexto e nas crenças que aquela pessoa carrega no corpo dela. Tanto que tem muita gente que fala, olha, eu acho que eu sempre me comportei desta maneira porque meu pai sempre queria que meu pai dizia que queria que fosse uma menina, queria que fosse um menino. E isso afeta, às vezes, a minha forma de estar no mundo, a minha expressão, a minha vestimenta, meu jeito. Ah, Renê, isso é uma teoria geral sobre a diversidade? Não, 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 não. Nada disso. Estou falando de um fenômeno entre muitos que podem acontecer em relação à expectativa que um pai tem e uma mãe tem em relação a um filho e uma filha, e aí as possíveis perdas anteriores que este pai e esta mãe tiveram com seus outros parceiros. E o quanto isso interfere no lugar que hoje a Helena tem. E nesse sentido, para a Helena, para mim, talvez para vocês também, às vezes não é preciso. Eu sei o lugar que eu ocupo na minha família nuclear atual, né? Na minha família de origem atual. Mas muitas vezes existem segredos por parte de meu pai e de minha mãe que não me cabem. E às vezes esses segredos, a Helena vai fazer um exercício e de repente ela está lá no lugar de terceiro. Ela fala, não, mas aqui está gostoso, aqui está forte, naquele momento. Então, essa resposta só uma pessoa pode encontrar. É a Helena, no corpo dela. Por melhor que seja o facilitador, não é uma pessoa externa que vai dar essa resposta. Né? Na constelação a gente não faz isso, né? A gente não dá uma diagnose, a gente não fecha a figura. Né? Ah, Helena, você foi iludida a vida toda, você na verdade é a quinta. Eu não tenho como afirmar isso. Eu posso descrever que no campo, hoje, se mostra que você ocupa o quinto lugar. E aí, depois de algum tempo, a Helena vai trazer uma história. E talvez essa história não seja dela, seja da mãe dela, ou talvez da avó dela. E ela fala: fez muito sentido no meu corpo, mas não na minha história. E aí é o pulo do gato. Como assim? Fez sentido no meu corpo, mas não na minha história. Porque a minha história de vida com meu papai e minha mamãe é uma. Mas a história que veio no corpo da minha mãe, no corpo do meu pai e atua no meu corpo é outra. Essa é a história que às vezes a gente consegue encontrar nos nossos processos terapêuticos de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Às vezes aparece numa constelação. Às vezes a gente conversa com papai e mamãe, dependendo da época que eles falam, né? Eu sei que eu já fiz incursões pela minha árvore genealógica em momentos diferentes. E toda vez aparecem informações. Tá? Não é uma coisa que você vai fazer uma vez e fala, pô, resolvi. Tá bonitinha aqui, até coloquei na parede, ó. Tá imprimido, né? Tá resolvido. Não tá, não. A, a de 2025 você acha que está resolvido. Espera chegar 2026. Né? Ou espera chegar o final do ano de 25. Novas informações vão chegar, porque é como se é aquela coisa, a partir do momento que eu desvelei
uma camada, ou que eu descortinei uma dinâmica, outras finalmente podem vir à tona. E eu lembro que essa foi uma das primeiras metáforas que eu vi do Stephen Hausner, que eu achei belíssimo. Você está num teatro e você está escutando a peça. E você escuta os passos dos atores, mas tem uma cortina lá. E você está entendendo a peça. Só que, de repente, chega alguém e abre a cortina. E por mais que você conheça a peça, e por mais que você saiba que ela está ocorrendo, na hora que você vê aqueles lugares, você faz assim, algo é desvelado. E isso atua com você. Por mais que você já estivesse no teatro, já estivesse assistindo aquela peça, conhecesse de cor e salteado Macbeth, na hora que você vê os atores, aquelas expressões, as posições deles no palco, algo novo se instaura dentro de você. Por isso que a constelação não tem começo e ela não tem fim. Ela tem meio, que é aquele momento que você abriu a cortina. É aquele momento que você viu e falou: "Ah, cara, eu sabia, mas não lembrava." Ou essa é uma informação nova para mim. E aí, lentamente, as coisas vão vindo à tona. Eu fiz uma digressão muito grande, Helena, fui para muito longe. Ajudou ou piorou a pergunta? Eu sempre acho ótimo, Renê, quando você traz a sua visão. E aí, enquanto você falava, até que você falou desse lugar, né? Que o nosso lugar, saber o nosso lugar é importante, que traz essa força, né? E aí eu acabei fazendo um link com algo que eu tinha anotado lá da leitura que nós fizemos com a Cleusa. Que isso também, quando a gente leu, está na página 73, para mim, eu tenho experimentado, né? Eu exercito muito esse meu lugar, e eu tenho experimentado, assim, muitas mudanças na minha vida, uma coragem, assim, umas coisas que eu nem estou me reconhecendo mais, né? E, e eu vejo que isso é mais fácil, a gente, no nosso lugar, é mais fácil da gente dizer esse sim, né, para os nossos pais. E aí, quando a gente leu na página 73, lá no comecinho, que o Bert fala assim, não existe uma edição melhor do que essa que está aí com você, né? Então, quando a gente leu isso, eu fiquei falando de mim mesma, assim, realmente, eu sou a minha melhor versão, né? E o que eu sinto, eu fazendo esse link, né? Porque conforme foi falando do lugar, é mais fácil. Quando eu estou no meu lugar, é mais fácil de apoderar, né? Me apoderar dessa força. E é isso aqui como se fosse um. Nossa, eu sou a minha melhor versão. É um negócio que é muito interessante, gente. É loucura, mas assim, sabe quando dá uma força, assim? Então, por isso que eu até quis trazer isso, né? Porque essa ordem, né? A nossa ordem de chegada. Ter consciência disso, né? Ok, eu acho que isso é importante. E é aquela decisão, né? É, vou ficar no meu lugar, porque eu não ocupava o meu lugar. Eu era a terceira e provavelmente eu estava lá na primeira, entendeu? Aí hoje eu me vejo como quinta, né? Então a gente vai indo para o nosso lugar de humildade. Mas é muito bom. Bom, vou passar a palavra para a Dilena, depois eu queria comentar algo da parte da Cleusa, se vocês não se importar. Sim, por favor, Dilema. Então, sabe o que é? Eu queria falar sobre uma constelação que eu assisti exatamente nisso. É uma garota, uma colega nossa, consteladora, acho que faz uns 7, 8 anos, ela era aluna do Renato, e ela chegou e falou: eu quero constelar a ordem de nascimento dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos vivos e não sei quantos abortos eu tive, mas eu tive muitos. Gente, a constelação durou assim 1 hora e pouco. E ela conseguiu, né? O Renato foi fazendo, testando. Eu fui um dos representantes, né? Eram vários representantes. E ela conseguiu
colocar a ordem, todos os filhos dela. Então, ela tem lá do número 1 ao número 9, se eu não me engano, não me lembro agora. Ela deu um nome para cada um e a data e o lugar onde cada um está. Quer dizer, ela adiantou essa parte de lugar para os 3 filhos dela que sobreviveram, porque ela também não sabia que número era o último, né? E que número era a terceira. Eu achei uma constelação maravilhosa. Foi assim, bastante tempo até se colocar. E ela adiantou isso que o René acabou de falar, né? E a Helena, que a ordem que eles estão. Outras coisas vão mudar, mas nesse caso, pelo menos, ela conseguiu fazer. Eu achei muito legal essa constelação. Foi bem demorada e coisa. Ela foi anotando tudo direitinho. E agora ela tem um espaço onde ela constela aqui em São Paulo. E daí lá tem todos os nomes dos filhos dela direitinho, na ordem. Acho muito legal isso. Né? Interessante. Era isso que eu queria compartilhar. Eu fiz um movimento uma vez, de Helena, depois que eu assisti aquela constelação da Sofia em Irkutsk, na Rússia, né, onde ela coloca uma vela para cada criança abortada, né, então foi um ritual que entrou à noite, né, e as mulheres iam até o palco e acendiam as velas, davam um nome, né, e chegou um momento que acabou vela, foram procurar vela e ficaram a noite toda cuidando daquele fogo, né, daquela memória. E aí, uma vez eu fiz um movimento nesse sentido com uma cliente, que ela tinha essa questão e se confundia as perdas dela com as perdas da mãe e as perdas da avó. Ou seja, eram mulheres que tiveram muitas perdas. E aí eu pedi que ela escolhesse pedras, né? A doutora Ursula Frank trabalhava muito com pedras, né? Ela adorava vir aqui para o Brasil e comprava as nossas pedras semi-preciosas que a gente tem. Ela comprava um monte e levava lá para a Alemanha. Pedi para ela escolher claramente para ela quem era pai e mãe, quem era avô e vó, quem era ela e o marido. E depois pegar várias pedras e ir colocando em lugar de primeiro, segundo, terceiro filho, só que não de maneira fixa, né? Eu falei, vai mexendo todo dia um pouco, como se fosse uma mandala viva, né? Ela ficou nesse processo por meses, mexendo, até que, e ela fotografava, né? Até que, assim, tiveram 3 ou 4 mandalas que permaneceram mais tempo. E nessas mandalas ela foi percebendo que ela conseguiu diferenciar a dor dela da dor da mãe. A dor da perda dela da dor da mãe. Que também era dela, porque ela tinha perdido esses irmãos. Então, esse é um detalhe importante, né? E é um detalhe importante para o feminino. Uma mulher que perde um filho em seu corpo. E quando ela está no corpo de sua mãe, a menina sente também essa perda que a mãe teve dos irmãos dela, porque como feminino é como se ela tomasse mais forte. A René, isso é científico? Não, não. Estou falando de suposições, né? Que como se no corpo feminino isso reverberasse de uma outra maneira, né? E para ela não ficou claro quantos ela tinha perdido. Mas para ela esse exercício foi muito importante para estabelecer uma circunferência entre aquilo que pertencia à mãe dela, aquilo que pertencia à avó dela e aquilo que pertencia a ela. Quer dizer, ela conseguiu fazer fronteiras entre a perda dela, da mãe e da avó, né? Para ela, o exercício teve esta função. Né? Então, legal de Helena você trazer isso. Talvez seja legal a gente postar lá no grupo a questão dessa constelação da Sophie. Se eu não me engano, eu coloquei lá no YouTube como Ritual das Velas.
né? Sophie Hellinger, Ritual das Velas. São 2 vídeos onde ela vai trabalhando essa questão das perdas por abortos provocados na Rússia, né? E ela fala, e a gente leu isso, né, no livro da Sophie, a importância de nomear, né? Ah, eu não sei o nome que essa criança teria, então dá um nome, né? Permita que ela tenha um nome. Isso tem um efeito, né? Um efeito sobre o corpo da mãe, automaticamente sobre as cicatrizes que existem no corpo dessa mãe. Helena, por favor. Na leitura que nós fizemos com a Cleusa, mais uma constelação, né, que mostra alguém querendo partir, né? Era a mãe querendo seguir o pai, e ali Uhum. também apareceu uma irmã, né? E aí eu fiquei refletindo, né? Nessa constelação, o Bert coloca os filhos na esfera do pai, porque ele fala que a esfera do pai, a esfera da mãe está sobrecarregada, né? Por conta desse desejo dela seguir, né? Para os mortos. E aí eu fiquei refletindo o quão é o desafio da gente fazer esse movimento, porque é lógico assim, né? Ali foi feita uma constelação, aquilo atua na alma, mas se a gente vai para o racional, né? A gente tem que tomar cuidado para não, para ir para a esfera, por exemplo, ali do pai, né? Nesse exemplo, mas sem exclusão, né? Sem excluir a esfera da mãe, toda a história da mãe. Porque isso, sabe, eu falei, gente, é um desafio, né? Porque se a gente leva para a razão, Ah, é, sim. E é por isso que é tão importante essa colocação que a Marianne Frank faz do corpo e do espiritual, né? Como a percepção sistêmica, o reconhecimento sistêmico passa pelo corpo e pelo espiritual. Porque não é uma questão mental, não é uma questão de controle. Ah, agora eu sei, está resolvido. Não se trata disso. Se trata de dar um lugar no seu corpo, daquilo reverberar no seu corpo. E às vezes, dependendo da dinâmica que acontece, naquele momento da sua vida, que às vezes é um momento profissional, é um momento de decisão, ficar ao lado do pai é ficar ao lado forte. Ficar ao lado da mãe é ficar ao lado forte. Então, isso não é um denegrir da figura de pai ou de mãe que naquele momento são frágeis ou não podem te oferecer a proteção que você precisa. A gente já viu muitas vezes constelações do Hellinger, e aí isso dá pano para manga, né, nos nossos debates, onde a figura que mais olhava para a criança, que mais cuidava da criança, também é a figura que está sendo processada. É a figura a qual se quer afastar a criança. Ou seja, como que é olhar para as ordens do amor de forma moral, né, buscando o certo e errado, o pai certo e a mãe certa, e como é sentir as ordens do amor, encontrar-se com as ordens do amor, onde de repente aquele pai, eu agora estou chutando aqui, né? Aquele pai chucro, aquele pai seco, na verdade é a pessoa que pode te oferecer a proteção que você precisa naquele contexto cultural, naquela época, porque o amor ou o carinho naquele contexto é perigoso. Então, qual que é o contexto? Né? E quando a gente pergunta para o cliente o que aconteceu naquela época, às vezes a história por detrás, o contexto por detrás, ele é pesado. E aí eu sugiro para vocês aquele filme Abril Despedaçado, né? Onde vocês têm, né,
o contexto da família do Rodrigo Santoro. É uma família que tem uma disputa de terras, e essa disputa de terras é paga com sangue. E quem paga são os filhos. E isso é claro, tá? No filme mostra, as famílias sabem disso. Não é aquela coisa de tipo, isso acontece na surdina. Não, eles têm até um ritual, né? Da camisa com sangue e tal. Olha, quando o sangue chegar dessa cor assim, tá liberado para você matar o outro. Né? Existe toda uma questão de honra naquele filme, mas dentro daquele contexto cultural. Não é uma coisa que você pode vira para o Celso e fala, não é, Celso, na tua casa não é assim? O Celso vai falar, não, na minha casa não é assim. Lá a gente não se mata o primogênito um do outro só porque a gente quer terra. Mas cada família tem uma forma de lidar com a violência, com a morte e com a vida. E isso às vezes aparece na constelação. E aí você vai ver, naquele contexto, qual que é o lado forte. Qual que é o lado onde você vai sobreviver? Qual que é o princípio, né, da semente do pai e da mãe? Que ela perpetue. Né? Então, uma das principais questões, eu não quero parecer desrespeitoso, mas assim, a principal questão não é se você faz parte ou não faz parte. Será que você vai continuar? Você vai sobreviver? Porque pertencer é seguir à frente com o legado. Pô, mas o legado é pesado. Então, essa que é a questão. Pertencer é seguir com o peso desse legado. E no Abril Despedaçado é um filme que eu acho que o legado ele é bem pesado. Né? É bem ilustrativo. Eu nunca vi nenhum filme em outra língua, de outro país, que mostrasse de maneira tão forte a questão das ordens do amor quanto esse brasileiro. Ele é um filme, ao mesmo tempo, pesado, mas poético. Ele não tem nenhuma Novo cena. nome. Abril Despedaçado. Com o Rodrigo Santoro. São vários atores famosos, mas eu lembro bastante do Rodrigo Santoro. Né? E de uma criança que no filme tem o nome de menino, porque o pai não quis se dar o trabalho de dar um nome para o menino, porque ele não ia durar muito tempo mesmo. Exatamente a cara que a Dilena fez, né? Tipo, caraca, por que a gente não dá nome pro gado, né? Por que a gente não chama a vaquinha de mimosa, a cabritinha de memé, tal? Porque esses animais eles estão a serviço, né? Eles vão ser sacrificados, né? Agora, novamente, a importância de nomeação, né? De uma mãe poder nomear aquela criança, mesmo que aquela criança tenha tido uma vida curta. Ou seja, ela não pôde levar aquele legado mais à frente. Para a Helena, para o Renê, para qualquer um de nós aqui levar esse legado à frente, provavelmente a gente se apoiou em um lado forte da nossa família. Talvez seja o paterno, talvez seja o materno. E depende da situação, depende do contexto. Que é o que eu muitas vezes percebo naquela prática sistêmica, se eu não me engano, o Celso fez essa, que a gente coloca a profissão, o emprego e a vocação, e depois a gente coloca pai e mãe. E aí a gente às vezes percebe, quer dizer, da perspectiva de nosso pai, em que direção a gente está indo? Da perspectiva de nossa mãe, em que direção a gente está indo? Quer dizer, isso forma para nós um mapa, né? Sim, o sucesso tem o rosto da mãe. Da nossa mãe a gente tem uma bênção. Mas e a direção que muitas vezes vem do pai? Mesmo se o pai não estava presente, que direção é essa? E aí a gente percebe que mesmo sem ter tido talvez contato com pai e mãe, às vezes a gente se coloca mais de um lado do que do outro. A gente busca um lado que traga um determinado tipo de força. Ou a gente está emaranhado num determinado tipo de lealdade.
E talvez essa lealdade seja catastrófica, mortífera. E você talvez não sobreviva, né? Não leve o legado à frente. Aí o Hellinger chegou a trabalhar isso com a gente aqui no Brasil, né? Como existem certos sistemas que eles vão perecendo, né? Você fala, vou procurar o lado forte. Talvez haja. Às vezes não tem. E, logicamente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e tem que se olhar para isso, né? Para a força que está lá. E essa força está mais do lado masculino, está mais do lado feminino, né? Eu lembro que lá em Brasília, a Sophie fez uma intervenção onde ela colocou a menina no braço da mãe e ela pediu para a mãe, segura firme, a menina estava desfalecendo. Então a mãe segurou firme, e aí a Sophie falou para o pai, segura a tua esposa, firme. Então o pai pegou e, de certa forma, o pai envolvia a mãe e a filha e sustentava elas. Provavelmente porque para a filha era importante que a mãe estivesse segurando ela. Mas a gente percebia que o pai era a fortaleza para a mãe e para a menina, naquela constelação, naquele tema, né? Então, hoje mesmo, né, se vocês pararem para pensar na vida de vocês atual, hoje, quem vocês estão tomando mais? Mais o pai ou mais a mãe? E vocês vão perceber que isso não é uma resposta fixa, né? Amanhã é quarta-feira, talvez a resposta tenha mudado. Talvez o entorno tenha mudado, né? E aí eu lembro de uma brincadeira não, é uma coisa séria que a professora Lúcia Mendonça faz e ela fez no congresso. Ela tem aqueles tic-tacs, né? Aquela balinha, né? E depois do almoço ela me ofereceu o tic-tac dela, só que no tic-tac dela tá escrito pai e mãe. Tomar no mínimo um por dia. Então é interessante essa questão meio que lúdica, né? De você pegar um tic-tac e, né? Tomar a mamãe, tomar o papai, e talvez para o Celso vai ser a mãe, talvez para o Eurico vai ser o pai, né? E quando eu coloquei na minha boca, a Lúcia olhou para mim e ela falou: e aí? É a mamãe ou é o papai? Aí eu olhei para ela, né? Quem conhece a professora Lúcia, eu falei, a mamãe, né? Porque ela é uma mãezona, né? Falei, tô tomando a mamãe, né? Então, me veio muito forte essa sensação, né? Mas esse é um exercício que, por exemplo, ele é muito simples e que a gente pode fazer com criança. Ou copo d'água, né? Você dá um copo para a criança de água, você fala, agora você vai tomar um pouquinho da mamãe e um pouquinho do papai, né? E talvez a Sofia até brincaria com a gente. Sorria enquanto você toma água, né? Ah, é difícil. Sim, mas faz esse exercício, né? De tentar tomar isso com o assentimento, né? Aí como que eu vou processar isso? Teu corpo vai processar isso. Que nem o tic-tac, a água, o teu corpo vai processar isso. Ele vai determinar para onde vai essa água, para onde ela é importante, mas trazer essa consciência de que, na verdade, eu estou tomando meu pai e minha mãe todos os dias, mesmo depois que eles não estão mais aqui, como corpo físico. Eu sigo tomando meu pai e minha mãe porque o legado deles sou eu. E muitas vezes durante o dia eu sorrio porque, ele está aqui, ela está aqui, né? Ou eu penso, nossa, ele teria ele teria gostado disso que eu fiz. Ela teria sorrido para isso que eu fiz. Essa é uma maneira bem meditativa e consciente para a gente
trazer pai, mãe, vó, avô, tio, tia, aquelas figuras que são importantes e que a gente carrega no nosso coração, tá? E que a gente atualiza, né, nesses desafios aí da vida. Você fez essa pergunta, Helena, e eu sei que essa pergunta também tem a ver com a Cleusa. E eu vou parar de falar um pouco. Cleusa, não sei se você quer colocar alguma coisa, que eu fui falando. Então eu vou fechar aqui. Por favor, Cleusa. Eu só queria complementar duas coisas, Helena, e para todo mundo, né? Sempre quando o Hellinger coloca o filho ou do lado da mãe ou do lado do pai, ele sempre faz isso com respeito com a outra parte, né? Tipo assim, ele sempre pede, dava aquelas frases, eu fico com meu pai, por favor, assim, eu te deixo livre. Mas, assim, sempre tem uma frase de respeito para com o outro. Então, o outro nunca é excluído, né? Então, na realidade, sempre que aparece na constelação, pelo menos todas as vezes que eu prestei atenção, que tem isso, né? Que fico na esfera da mãe ou fico na esfera do pai, é para tirar um peso do outro, deixar o outro livre, né? Tipo assim, eu fico aqui, né? Que aqui eu estou protegido e você fica livre, mas fica com é sempre feito com respeito com a outra parte, né? Então, o parceiro nunca é excluído. E eu queria trazer duas coisas, né? Essa coisa do o corpo sabe. Quando eu estava fazendo a formação, né? No momento que eu fiz uma constelação minha com o Jacob, foi uma constelação assim marcante para todo mundo que estava lá, inclusive para ele. Acho que ninguém nunca vai esquecer aquilo, porque foi um negócio muito profundo. É algo que até hoje eu não sei da história da família. Não sei em que geração aquilo aconteceu. Mas o meu corpo me disse que tudo aquilo que estava acontecendo, que eu não tenho conhecimento nenhum, era verdade. Então, eu sabia que aquilo que estava acontecendo ali era a minha história. As lágrimas começaram a escorrer na hora da constelação, que foi mais ou menos no final do dia, tipo assim, 4 horas, por aí, assim, foi acho que a última constelação daquele dia. E as lágrimas escorreram até o outro dia, no meio do dia. Não era um choro convulsivo, não era nada, mas assim, eu acordei com o travesseiro molhado. A gente estava num hotel em São Paulo, né? Esse módulo foi em São Paulo. O travesseiro amanheceu molhado, porque provavelmente durante todo o tempo que eu dormi, as lágrimas escorreram. Eu levantei de manhã, tive que sair. Eu sempre andava com uma coleção de lenço, tive que comprar mais lenço porque as lágrimas não paravam de escorrer. Eu voltei para a aula no dia seguinte com as lágrimas escorrendo. Ai, quando foi aquela história? Não sei. Mas o meu corpo me disse que tudo aquilo era verdade e que eu tinha que metabolizar isso. E isso ainda está em processo. Isso já fazem mais de 20 anos. Então, o corpo da gente sabe, né? E quando eu estou fazendo uma constelação, quando eu estou com uma pessoa, né, conduzindo uma constelação, eu sinto muito no meu corpo o campo. Às vezes, que nem esse final de semana, eu fiz uma constelação, a Valéria até estava presente, eu digo, qualquer um que olhar acha que eu sou doida. Porque num determinado momento eu estava no papel, né? Eu estava deitada no chão, fazendo uma criança morta, e ao mesmo tempo eu estava conduzindo a constelação. Então, assim, porque eu sinto no meu corpo, tem momentos que eu sinto que se eu colocar uma outra pessoa para fazer aquele papel, ela não vai trazer o que eu estou sentindo. Porque eu já experimentei em outras situações isso. Aqui tem um papel, entra a pessoa entra e ela não sente. Só que aquilo está ali, é latente. Né? Então, assim, o nosso corpo sabe, o nosso corpo conta. Não é a nossa cabeça.
né? Então, assim, isso é assim, extremamente importante da gente tá atenta, né? E outra coisa da posição, né? Primeiro, segundo, terceiro, o Tárcio Firassi tem um trabalho que ele chama de alfa, beta, gama, que é baseado nessa posição, que é um trabalho interessante também de ver. Tárcio Firassi é o que está presidente da ABC atual, né? Então, ele sempre fala muito desse alfa, beta e gama, inclusive ele tem várias outras coisas que ele acrescenta em cima dessa coisa da posição primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que isso está naquele livro Imensa Vida, né, Cleusa? Eu acho que sim, que é dele, né, esse livro. Uhum, uhum. Então, Eu inclusive acho que eu tenho aqui. é, numa live que eu assisti com ele comenta que ele teve com Carl Koenig e conversou sobre isso, né? E sobre a pesquisa que ele estava desenvolvendo, que ele chama de alfa, beta, gama, né? E tem alguma semelhança. Então, são algumas coisas interessantes de estar vendo. Sim. Esses dias eu vi uma live de 3 irmãs, que acho que são consteladoras, elas estavam falando daquele livro Não Começou com Você. Uhum. E daí elas citam, né, na epigenética, que durante a gestação, quando forma os órgãos sexuais do feto, já vai as informações do campo da mãe daquele feto. Então, uma mulher grávida, ela já está passando informação para o neto que provavelmente um dia ela vai ter. Uhum. Então, assim, era uma coisa que eu não tinha conhecimento e que eu nem li mais a respeito. Eu só ouvi a colocação delas de pesquisas da epigenética, né? Elas colocam como, tipo assim, foram pesquisas atuais, que no feto já traz as informações da mãe. Então, assim, já pensou, já estou interferindo na vida do meu neto, né? Na hora que eu estou grávida, já estou interferindo na vida do neto, né? E algumas pesquisas que eu já li há algum tempo que foi feita em relação à fome, né? Com genes que mostram fome. Então, tipo assim, se a tua avó passou fome, na pesquisa eles falavam da avó. Se a tua avó passou fome, você vai ter genes de quem tem fome, de quem passou Uhum. fome. Independente disso nunca ter acontecido. Essa pesquisa eu já li também, né? Sim. Então, na nossa vida, tem muita coisa que interfere que a gente não faz ideia. Sim. Sim. Eu recentemente li nesse sentido, Cleus, uma frase de Platão que dizia: aprender é relembrar o que nós sabemos é nada, o que desconhecemos é tudo. Então, é aquela coisa, né? A gente acha que a gente está pegando, né? E aí, Platão fala, no mundo das ideias existe um universo, né? Isso daqui que você está pegando é só uma centelhinha de muito mais, né? De informação. Aí sim, hoje a epigenética ela responde muitos mistérios que até então não estavam claros, né? E pelo menos 3 gerações habitam um corpo, né? O próprio corpo, a geração seguinte e a próxima também. Próximo. Então, os 3 ali ao mesmo tempo. Então, assim, é muita informação, Uhum. né? Sim. E essa coisa do corpo contar, eu acho que assim, é fundamental. Na hora que a gente está fazendo um trabalho, a gente está prestando atenção. Se a gente está colocando um tema da gente, a gente está prestando atenção no corpo da gente, né? E isso, Uhum. assim, para mim é uma coisa básica, né? Que nem, tipo assim, a história que aconteceu, os movimentos que aconteceram naquela constelação que o Jacob fez há mais de 20 anos atrás. Eu não sei se algum dia eu vou ter informação concreta. Eu acredito que não vou ter nunca. Mas o meu corpo disse que tudo aquilo era real.
e que eu precisava chorar tudo aquilo que aconteceu naquilo que estava se mostrando ali, que aquilo precisava ser chorado. Por isso as lágrimas escorreram durante tanto tempo. Uau. Muito E bonito, ainda Cleusa. quando eu relembro isso, ainda vem lágrimas nos olhos. Quando eu relembro da história. Eu estou com o olho merejado aqui. Uau. É, eu sei que a Erenice iria fazer uma linda leitura hoje, né? Porém, Erenice, na dinâmica dos grupos, às vezes a gente não faz leitura, mas a gente gostaria de agradecer você por ter se prontificado, né? Quem sabe semana que vem a Cleusa, a Helena e eu te damos a oportunidade para fazer a leitura, né, de Bert Hellinger. Eu vou passar para Helena, mas antes eu só vou fazer um adendo a isso que a Cleusa falou. Durante o congresso agora, toda vez que alguém fazia uma pergunta ou fazia um movimento, a Elsa pedia para a gente de forma bem consciente respirar, inspirar, expirar e assentar o sentimento, o pensamento ou o que tinha entrado de novo no nosso corpo. E ela falava, como professora, é importante você lembrar para o teu aluno, tua aluna, que às vezes ele pode ajudar o processo também, né? Dando espaço. E a gente está num mundo, né? Cadê meu celular? Tão agitado, né? São tantas informações que eu não dou tempo de memorizar, sentir. Isso que a Cleusa falou. Corpo. O que o corpo falou? O que o corpo sentiu? Como ele sentiu? O que ele manifestou? E permitir que isso venha. Permitir que a lágrima venha. Permitir que aquele afeto venha. A palavra emoção vem de emovere, algo em movimento. Então, as emoções são algo em movimento. A gente não vai conseguir colocar isso em caixinha. A gente pode tentar, mas não vai conseguir, né? Deixa eu dar mais Obrigado. um. Deixa Por eu só favor. dar mais um exemplo, que daí não está totalmente relacionado à constelação, mas que também tem a ver, né? Em 2017, eu estava fazendo uma reciclagem de um curso de practitioner do Floral de Saint-Germain, para dar aula sobre o Floral de Saint-Germain. Estava em Água de São Pedro, no Hotel São Pedro, com toda a mordomia que o hotel oferece, né? E uma noite eu vi aquele filme Estrelas Além do Tempo. E o filme traz assim N cenas de racismo. No dia seguinte, durante o curso, tinha uma vivência que a gente tinha que sortear uma flor e passar essa flor para os colegas como mímica, de alguma forma com gestos, para que eles adivinhassem o que aquela flor, qual sentimento aquela flor trabalharia. A Cleusa sorteou uma flor. Na hora que ela foi rememorar essa flor, era uma flor para as pessoas que foram silenciadas, para as pessoas que engolem muito sapo, para as pessoas que não podem falar, para as pessoas. Então, na hora que eu comecei a ler aquilo, me deu uma catarse. Eu entrei numa, sabe assim, eu comecei a ler e desatei a chorar, desesperada. Foi aquela coisa escandalosa mesmo, de ter que sair correndo da sala e ir para o banheiro, porque estava com o rosto todo melado. Eu comecei a pensar, mas por que eu estou chorando? Porque Cleusa, naquele momento, estava vivendo confortavelmente, não estava me faltando nada, não estava com nenhum conflito pessoal. E a catarse foi muito grande, que me chocou. Eu estava chorando. Na hora que eu comecei a fazer essa pergunta, começou a me vir as cenas de racismo que o filme mostrou. Então, assim, o meu corpo estava trazendo
uma história da minha etnia. Estava trazendo aquilo que todas aquelas mulheres que o filme mostrava, aquilo que elas sofreram. Eu estava trazendo o sofrimento delas, entre aspas, né? Elas são um exemplo. Eu estava trazendo o sofrimento de um povo. Na hora que eu comecei a ler Uma Flor que ia trabalhar isso, aquilo explodiu de uma forma assustadora. Né? Eu só tenho uma colega de prova que a gente estava junto, lendo, e, de repente, eu desatei a chorar, que deixei ela assustada e saí correndo. Né? Daí, a hora que acalmou aquele choro, voltei. Né? E daí a gente foi conversar, rememorando o que aquela catarse tinha. Então, assim, nós temos o nosso corpo, além daquilo que a gente vive, aquilo que os outros também viveram. E, dependendo da situação, isso vai vir à tona. Né? Poderoso. Obrigado, Cleusa. Helena, contigo, por favor. Eu só vou ler um que a Valéria colocou no chat, que a Cleusa comentou da constelação, né, que ela fez. Então ela falou assim: nosso corpo tem memória, nossa alma tudo sabe. Quando estamos prontos, as questões aparecem. E aí, só para falar um pouquinho dessa respiração, né, que você propôs, para a gente abrir espaço para o novo, o ideal é a gente sempre expirar primeiro, né? Então, porque se normalmente a gente primeiro inspira, né? Mas a gente já está cheio. Então, assim, para a gente abrir espaço até para o ar novo, então a gente tem que expirar. A Sophie Helling ensina isso no Cosmic Power e tem também uma linha de yoga que eu acompanho que também eles fazem a dupla expiração, né? Então é só mais uma dica para a gente, sempre que a gente quiser entrar em contato com esse novo. E é isso, gente. Erenice, muito obrigada pela sua disponibilidade em ler. Alguns já estão acostumados que de vez em quando o René coloca provocações, e aí quando eu entro nessa provocação, a gente não lê nada, né? Mas enfim, é sempre muito rico, porque eu sinto que a gente deixa fluir, né, o que tem que vir, né, e a gente aprende muito com isso. Esse grupo vai além da leitura, né? É uma leitura com alma mesmo. Então, obrigada a todos pela presença. Renê, obrigada pelas suas colocações. Cleusa também, a todos. E antes da gente ir embora, vamos dar um parabéns para o Renê, que aniversariou ontem. Ei, Parabéns, Renê. parabéns, Felicidade, viu? parabéns. Parabéns, Renê. Muitas Parabéns. felicidades. Gratidão, grupo. É um prazer estar com todos vocês aqui. Gratidão. Parabéns. Papai e mamãe agradecem. Gente, até a próxima semana. E para quem não chegou mais cedo, dia 19, nós teremos um encontro especial com alguns convidados. Então, depois, se puderem assistir a gravação, semana que vem a gente vai estar comentando de novo e logo a gente vai divulgar oficialmente, tá bom? Bom, Então, até semana que então, vem, gente. Bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa pessoal. noite. Boa Boa noite. semana a todos. Boa semana. Boa semana. Boa noite, gente.